Olá, senhoras, senhores, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao podcast Três Pilares. Amanhã é dia 2 de novembro, dia de finados, e a gente sabe que perder alguém não é fácil. Pessoas reagem de maneiras diferentes diante da morte e o assunto mexe com qualquer um. Perdas de todos os tipos podem ser consideradas momentos de luto. Pode ser de uma pessoa, de saúde, profissional ou de relacionamentos. Quando se trata da perda de alguém, historicamente, surgiram costumes e rituais como a utilização de cores específicas, de maneira como se comportar e até daquilo que se pode ou não fazer durante o período enlutado. O enlutado, por sua vez, passa por alguns estágios, que são estágios comuns que aparecem no processo de luto. É muito comum que a pessoa enlutada passe um tempo em negação de que a pessoa realmente se foi. Algo nela não acredita, acha que pode haver enganos. É uma fase que pode durar minutos ou anos. Outro estágio é da raiva. Essa fase é a mais delicada, pois a pessoa pode ter atitudes desagradáveis. Sentir raiva não é bom para quem sente nem para quem está perto. A raiva é uma manifestação de dor que a pessoa está sentindo. É o momento em que a pessoa volta a se conectar com seus arredores, mas ainda não consegue fazer isso de uma forma positiva, podendo sentir raiva de parentes, do fato que causou a perda de alguém que acreditava poder ter evitado a morte. Outro estágio é o de barganha. Como a revolta não traz nenhum alívio, nesta fase a pessoa começa a formular modos de reverter o que está vivendo. Se o luto que se está vivendo é um luto antecipado, ou seja, a pessoa ainda não se foi, mas não há mais como evitar o resultado, é o momento em que o enlutado pensa em buscar todos os meios possíveis como tratamentos alternativos. Quando a pessoa amada já se foi, o enlutado pensa sobre o que poderia ter feito de outra forma para evitar estar neste momento, vivendo o vazio da perda. É uma fase em que é muito importante entender que a perda não foi culpa sua. Também há o estágio de depressão. Essa é a mais difícil, mas é também uma etapa muito importante e que deve ser respeitada. É o estágio mais intenso e que costuma ser mais demorado e presente. Também o respeito neste momento é muito importante. Por isso, se você estiver perto de alguém que está enlutada, é bom evitar de dizer algumas coisas. Você precisa ficar bem. Ficar bem é algo muito amplo e vago para quem está passando pelo processo, principalmente se a perda for recente. Usar a palavra precisa, que dá a ideia de dever, vai trazer uma pressão que pode prejudicar ainda mais o enlutado. Essa dor nunca vai passar. O processo de luto é particular. O formato da dor do início do processo, até por ser um sentimento novo, parece insuportável. É algo que consome e apavora. Ainda que a saudade e a lembrança da pessoa que partiu nunca passem, a ideia de que ela sempre vai sentir a dor daquela maneira não ajuda. Vai passar, tenha calma. Também deve ser evitado pelo sentido que pode atingir.
Para quem ama alguém que não está mais presente, a ideia de que essa pessoa vai simplesmente passar é inimaginável. Que tal substituir por o tempo ajuda a transformar o sentimento? Já está na hora de o tempo é relativo. Como já mostrou a ciência, os processos e o tempo de luto de cada um depende de diversos fatores, como relação com a pessoa que partiu, tempo de convivência, a saúde emocional prévia do enlutado, a causa da morte, o apoio que existe para quem ficou e muitos outros. Por isso, falar em hora certa para melhorar pode trazer apenas mais ansiedade ou frustração. Perguntar se está tudo bem é um cumprimento muitas vezes automático, quase um olá. Porém, para quem está passando por uma situação extremamente sensível como o luto, o simples fato de responder se está tudo bem pode ser difícil, já que naquele momento nada ainda está bem e a pessoa precisa passar pelo processo até chegar a ressignificar a vida ou mesmo reaprender a viver com a nova realidade. E por último, o estágio de aceitação. Não quer dizer nesse estágio que o enlutado superou o luto e tudo voltou a ser como era antes. Talvez as coisas nunca mais sejam exatamente como eram, e isso não é um problema. Na aceitação, a pessoa se permite refletir e perceber melhor a situação em que se encontra, fazer alguns planos e criar algumas expectativas. As dificuldades e limitações não desaparecem, mas a pessoa consegue permitir que a vida continue, adaptando-se como consegue ao novo cenário. Nesse estágio, o enlutado enxerga que o que aconteceu não vai desaparecer de forma mágica e ele precisará seguir em frente. A dor e a tristeza aqui não se confundem com a depressão como distúrbio mental. Ela faz parte do processo de luto em todos nós. Todavia, mesmo nesse caso, é importante que a pessoa enlutada busque ajuda para passar por todo o processo, principalmente se tiver predisposição à depressão. Não diminua a dor de quem passa pelo luto. Não diga que já está na hora de superar, ou compare o processo dela com a de outras pessoas. Cada um vivencia o luto de um jeito. Respeite o tempo da pessoa e ajude ela a encontrar apoio com profissionais habilitados, especialistas em luto. Então, para você que de alguma forma já passou pelo enlutamento, ou você que convive com a pessoa enlutada, fique atento a essas dicas e também coloque em prática. O podcast Três Pilares está disponível nas principais plataformas de streaming. Você pode nos acompanhar pela sua predileta. Toda quarta tem episódio novo do nosso programa. Eu assino o roteiro e a edição deste episódio e na produção está a Maria Beatriz, a Bia. Lá no nosso Instagram, pelo @pod3pilares, você vai encontrar os nossos produtos oficiais. Aproveita para seguir a gente nas demais redes, também através do mesmo @pod3pilares. Eu fico por aqui, estou te esperando na próxima quarta-feira com mais um episódio. Até lá!